Então, meus irmãos, bem-vindos a este novo seminário que nós vamos começar a ministrar a partir de hoje, e como todos os seminários que temos organizado até aqui, terá a duração de 6 semanas, e terminado as reflexões sobre o livro de Romanos, que quer os irmãos, quer todos aqueles que acompanham os nossos canais digitais poderão ver nos mesmos, e que foi ministrado pelo nosso irmão Rui Mineiro. Nós hoje vamos iniciar um seminário que, vamos ver se eu consigo, tem como tema geral reflexões sobre o prólogo do Evangelho segundo João. Hoje, naturalmente, nós vamos contextualizar, introduzir, esclarecer alguns conceitos de partida, sem os quais depois dificilmente será proveitoso as sessões que se seguem. Então, meus irmãos, nós vamos abrir o Evangelho segundo João, exatamente no capítulo 1, só para justificarmos o título, a orientação conceptual deste seminário. Então, Evangelho segundo João, capítulo 1. Temos então ali escrito reflexões sobre o prólogo do Evangelho segundo João. Isto dá-nos já uma orientação sobre o âmbito textual que servirá como base do nosso estudo. E então, são os primeiros 14 versículos do capítulo 1 do Evangelho segundo João. O prólogo, os primeiros 14 versículos. E será por aí que nós andaremos, será por aí o âmbito da nossa reflexão nas próximas 5 semanas. Poderão dizer os irmãos, bom, mas o livro de João tem 21 capítulos. E eu responderei aos irmãos, correto, tem 21 capítulos. Mas o prólogo joanino, irmãos, estes primeiros 14 versículos do capítulo 1, ele condiciona toda a visão de Cristo segundo João. E por condicionar toda a visão de Cristo segundo João, nós iremos ficar sobretudo nestes 14 versículos iniciais, e os irmãos depois compreenderão com razoável facilidade como todo o outro Evangelho de João não é mais do que uma consequência do testemunho de João, da visão que João tem acerca da pessoa de Cristo, do retrato que João faz acerca da pessoa de Cristo no seu Evangelho. Portanto, a ideia de que o prólogo joanino condiciona toda a visão de Cristo dada por João no seu Evangelho é suficiente para nós termos um período de reflexão de 5 semanas sobre este prólogo. Meus irmãos, dito isto, nós vamos então começar com este conceito. Ora, o Evangelho segundo João, okay, e vamos utilizar esta expressão e não aquela que é utilizada normalmente de forma coloquial, o Evangelho de João. O Evangelho não é de João, o Evangelho é de Cristo. É o Evangelho de Cristo segundo João. Okay? Assim como temos o Evangelho de Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, etc. Aliás, penso que nas Bíblias em geral o título deste Evangelho aparece mesmo como Evangelho segundo João. É um dos 4 Evangelhos.
E aqui será importante nós percebermos alguns conceitos e hoje nós vamos andar sobretudo um bocadinho à volta deste esclarecimento de conceitos, porque já que estamos a estudar um Evangelho é importante. Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas. E este primeiro conceito é um conceito importante para nós iniciarmos o nosso estudo, que é o conceito de evangelhos sinóticos ou sinópticos. Então, nós temos como evangelhos sinópticos os de Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ver, irmãos, em primeiro lugar, este conceito de sinóptico. Não é? A palavra sinóptico, como os irmãos não terão dificuldade, significa algo que tem a forma de sinopse, ou seja, algo que tem a forma de resumo. Então, os evangelhos sinópticos, pela sua própria natureza, são um resumo da vida de Cristo. Os evangelhos sinópticos serão, primeiramente, um resumo da vida de Cristo. Mas eles apresentam este conjunto de 3 evangelhos e não de 4. Apresentam este conjunto de 3 evangelhos e não de 4 por 2 razões. Em primeiro lugar, porque os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apresentam entre si grandes semelhanças. E apresentam entre si grandes semelhanças na sua estrutura e na sua ordenação, ou seja, na narrativa sequencial dos acontecimentos. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos de seguida e chegamos ao Evangelho de João, as diferenças do Evangelho de João para os evangelhos sinóticos são muito claras e evidentes, mesmo que nós façamos apenas uma leitura superficial dos evangelhos. Portanto, irmãos, estes 3 evangelhos constituem no seu conjunto aquilo que nós designamos evangelhos sinóticos. Por esta razão, eles são muitíssimo semelhantes entre si quanto à sua estrutura e quanto à sua ordenação. E são os 3 muito diferentes do Evangelho de João quanto à sua estrutura e quanto à sua ordenação. Do ponto de vista do estudo dos Evangelhos, normalmente a terminologia que é utilizada até é a seguinte: os Evangelhos sinóticos e o 4º Evangelho. Não que o 4º Evangelho fale de alguma coisa diferente dos 3 Evangelhos anteriores. Não é isso. Mas fala de maneira tão diversa, como nós vamos ver no prólogo, com uma perspectiva tão diferente e com uma ordenação tão diferente também, que nós temos como conceito os evangelhos sinóticos e o 4º evangelho, que é o Evangelho de João. A propósito disto, irmãos, nós temos uma leitura interessante a fazer, que eu iria fazer aqui a partir de uma bibliografia que tenho aqui à minha frente, para que os irmãos pudessem naturalmente acompanhar. Então, diz assim: eu agora solicitava aos irmãos que fossem até Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. E vamos ler o versículo 7. Os irmãos já encontraram Apocalipse 4, 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro animal tinha o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando.
Se lêssemos o versículo anterior, só para contextualizar, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Temos aqui, neste capítulo 4, nestes 2 versículos, uma descrição da visão do trono por João no Apocalipse. Mas porquê a leitura do versículo 7 do capítulo 4? Em Apocalipse 4, 7, na descrição destes 4 animais, ou, conforme outras versões e traduções, aliás, os irmãos, mesmo na tradução do Ferreira de Almeida, têm uma chamada quanto à expressão 4 animais patente no versículo 6, tem uma chamada para rodapé que diz, no grego, criaturas viventes. E eu prefiro esta tradução das criaturas viventes do que de animais. Portanto, vamos partir da tradução que lê criaturas viventes. Em Apocalipse 4:7, na descrição das criaturas ou dos seres viventes, o primeiro, como os irmãos olham para o versículo 7, era semelhante a um leão. Do ponto de vista da cultura popular, qual é o título que nós atribuímos ao leão? Aos pequeninos, até dizemos, olha, o leão é o rei dos animais. Por acaso não é que é o elefante, mas pronto, que é o único animal da selva que também ninguém ataca. Mas partimos do princípio que é o leão. O leão, na cultura popular, na visão popular, é visto como o rei dos animais. O rei. Os irmãos estão a ver a expressão? O rei. Depois, o segundo era semelhante a quê, irmãos? A um bezerro, ou um novilho, ou um boi. Tudo animais nas suas diferentes nomeações que servem no trabalho, que puxam o arado, que levam carga. A imagem do boi, do bezerro, do novilho, como o animal que serve, o animal que carrega, o animal de trabalho. O terceiro, diz o versículo 7 desta visão das criaturas ou dos seres viventes junto ao trono, os irmãos não se esqueçam que é junto ao trono, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres viventes. E o quarto, aliás o terceiro, tinha o rosto como de homem. Seria semelhante a nós, na sua fisionomia. E João estava a ter esta visão no trono. E finalmente, o quarto era semelhante, diz o que, irmãos? A uma águia voando. O que é que isto tem a ver com os evangelhos? Porque estamos a começar a introduzir, estamos a começar a contextualizar não apenas a questão dos evangelhos, mas a construir um caminho que nos vai levar ao quarto evangelho. E à sua diferença na narrativa e na visão de Cristo relativamente aos sinóticos. Os primeiros crentes, os crentes do primeiro século, há aqui a designação de crentes primitivos, mas acho que é uma designação primitiva em si. Portanto, vamos designar os cristãos não como primitivos, mas os cristãos do primeiro século. Portanto, os cristãos do primeiro século comparavam, não sem razão, estes símbolos com os 4 evangelhos. Associavam cada um dos símbolos descritos por João na sua visão do Apocalipse, visão do trono, versículo 7 do capítulo 4. Associavam cada um destes animais, do ponto de vista simbólico, a cada um dos evangelhos. O livro de Mateus seria então o evangelho do rei. E é o evangelho do rei. Porque, se os irmãos fizerem uma leitura atenta de Mateus, a expressão o rei dos judeus, Cristo como o rei dos judeus, aliás, essa é a designação que vai encimar a cabeça de Cristo na crucificação. Aqui está o rei dos judeus.
A expressão o Rei dos Judeus é uma expressão muito comum, e a visão, o retrato de Cristo dado, construído por Mateus, é muito à volta de Cristo como o Rei dos Judeus. Versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão. O leão enquanto o rei da selva, enquanto o rei dos animais, enquanto o rei. E esta imagem do leão tornou-se simbólica no pensamento dos crentes do primeiro século e esse simbolismo associado ao Evangelho de Mateus. Lido como, ou tido como o Evangelho do Rei. Depois, o segundo animal, o bezerro, o boi, enfim, o novilho, aquele que serve aos homens. Atenção, aquele animal que serve aos homens. A imagem do novilho, a imagem do bezerro é associada ao Evangelho de Marcos, onde o retrato de Cristo, segundo Marcos, é o retrato do servo, daquele que vem servir. E isto é muito visível na leitura dos Evangelhos. Tem que se ler os Evangelhos para se perceber esta construção do Evangelho, do retrato de Cristo em cada um dos Evangelhos. E, portanto, a imagem de Cristo transmitida no Evangelho segundo Marcos é exatamente a imagem daquele que veio para servir. A imagem do servo. E, por isso, a associação que os crentes do primeiro século faziam do Evangelho de Marcos a esta imagem do novilho e vice-versa. Terceiro animal, ou terceiro ser vivente. E tinha o terceiro ser vivente o rosto como de homem. Uma fisionomia semelhante à nossa. A igreja do primeiro século associa a imagem deste terceiro ser vivente, desta simbologia, deste ser vivente com o rosto humano, ao Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Filho do Homem. É o Evangelho de Lucas. É o Evangelho de Cristo como o Filho do Homem. É o Evangelho de Lucas na sua humanidade. Como é que nós podemos ver isto, irmãos? É o Evangelho que, de uma forma mais desenvolvida e mais aprofundada, trata dos acontecimentos prévios ao nascimento do Senhor, a gravidez de Isabel, a anunciação a Maria, o nascimento de Cristo, a experiência dos pastores, a infância de Jesus, todos os aspectos relacionados com a humanidade de Cristo, é o Evangelho que mostra o Senhor exatamente como Filho do Homem. O terceiro animal tinha o rosto como de homem. E esta figura simbólica torna-se ou é associada ao Evangelho de Lucas, que dá ou que constrói o retrato de Cristo como o Filho do Homem. E finalmente João. O último ser vivente. O que é que diz no versículo 7 de Apocalipse? E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E, meus irmãos, o quarto evangelho, que é o evangelho segundo João, é o evangelho do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Então, no livro de João, irmãos, o evangelho do Filho de Deus, Jesus é retratado, Jesus é apresentado por João com uma natureza semelhante à da águia. O que é que a águia faz? Voa. O que é voar? Sair da esfera terrestre para as alturas. E então, João apresenta-nos Cristo como, ou apresenta-nos Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, semelhante à natureza da águia, que nos leva às alturas da sua
divindade eterna. É uma perspectiva de Cristo completamente diferente dos sinóticos, não é? Mateus apresenta-nos Cristo como rei. Mateus é o evangelho do rei. Marcos apresenta-nos Cristo como servo, aquele que vem para servir. É, portanto, o evangelho do grande servo de Deus. Lucas apresenta-nos Cristo como o Filho do Homem. É, portanto, o evangelho do Filho do Homem. Mas João, irmãos, vem-nos apresentar Cristo como o Filho de Deus. Como Deus é o próprio. Como aquela águia, como aquela figura, como aquela pessoa que nos eleva às alturas da sua divindade eterna. E, portanto, irmãos, João, como nós vamos ver no prólogo, é o evangelista que nos vai revelar Cristo antes da sua encarnação. Certo, irmãos? É o evangelista que nos vai revelar Cristo antes da sua encarnação. Quem era Cristo antes da sua encarnação? O Cristo encarnado, na sua humanidade, é objeto de Lucas. O Cristo encarnado é objeto de Lucas. É o Cristo como filho do homem. Mas o Cristo antes da encarnação é objeto de João. Irmãos, e isto abre-nos as portas da eternidade. E isto leva-nos a refletir sobre a divindade. E isto leva-nos a refletir sobre Deus. E isto leva-nos a refletir sobre tudo aquilo que Deus é antes de Jesus ter nascido de Maria. E esta é que é a grande diferença do quarto evangelho pós-evangelhos sinóticos. Há também algumas diferentes muito interessantes. Nós vemos, por exemplo, irmãos, que o livro de João, porque no seu prólogo, logo no seu prólogo, na abertura de João, neste capítulo 1, os primeiros 14 versículos, e sobretudo, se os irmãos quiserem agora regressar a João, ao primeiro capítulo de João, sobretudo, e dentro desses 14 versículos iniciais que constituem o prólogo, sobretudo, os primeiros 4 versículos. São versículos, irmãos, que nos elevam como a águia, que nos puxam como a águia para uma revelação da eternidade antes da encarnação. Irmãos, e esta visão que João nos dá de Jesus, esta visão que João nos dá de Jesus, ela vai condicionar todo o Evangelho de João. E todo o Evangelho de João é lido à luz de Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Na sua divindade. Lucas é Cristo na sua humanidade. João é Cristo na sua divindade. Os irmãos sabem quem é que foi uma das figuras bíblicas que imediatamente, vendo Cristo na sua humanidade, estava presente fisicamente à sua frente e estava a falar com ele? Quem é que imediatamente reconheceu a divindade de Cristo na sua humanidade? Foi Natanael. Porque quando o Senhor diz a Natanael, ainda estavas tu debaixo da figueira, lembram-se da conversa? E Natanael, só pelo facto do Senhor ter dito, ainda estavas tu debaixo da figueira,
reconheceu a omnisciência de Jesus e disse: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor disse: só por te ter dito que te vi debaixo da figueira, ainda antes de aqui chegares, tu creste? Natanael, vendo o Cristo humano à sua frente, reconheceu a sua divindade, porque percebeu a sua omnisciência. E João é quem nos dá esta perspectiva do Senhor. Jesus, na sua divindade. João, vamos ver aqui, tinha aqui a designação, vamos ver, aqui uma espécie de... Existem alguns versículos, conforme os comentadores, alguns versículos considerados versículos-chave. Eu posso dizer daqui, de cabeça, porque eu tenho o versículo, depois os irmãos verão. O versículo-chave deste livro de João é quando o Senhor faz a declaração: eu e o Pai somos... O que é que diz o versículo, irmãos? Não se lembram? Já encontrei. João capítulo 10, versículo 30. Os irmãos podem ir até lá. A leitura do Evangelho de João, na construção do retrato de Cristo na sua divindade. João capítulo 10, versículo 30. Em que contexto, irmãos, é que isto é dito? Podemos ver o versículo 22 e 23. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. E o Senhor disse, no versículo 30, eu e o Pai somos um. E quando o Senhor diz isto, Ele está a declarar a sua divindade. Eu e o Pai somos um. Ele está a declarar a sua divindade. E porque o Senhor está a declarar a sua divindade, e porque o Senhor está a declarar a sua relação divina e íntima com o Pai, logo no versículo seguinte, os irmãos vejam o que é que os judeus quiseram fazer. Versículo 31. Os judeus pegaram então, outra vez, em pedras para o apedrejar. Quando o Senhor diz esta declaração lapidar no Evangelho de João, eu e o Pai somos um, Ele está a dizer que também Ele, por ser um com o Pai, é Deus. Eu sou Deus com o Pai. E isto os judeus nunca o entenderam. Veio para o que eram os seus, diz João, mas os seus não o receberam. Porquê? Porque nunca o reconheceram na sua divindade. Só o viam como homem, mas não o viam como Cristo, que é a palavra que significa Messias. Não o viam como Deus. E quando o Senhor faz esta declaração lapidar, que é, digamos, o versículo-chave de João, que é a assunção, a admissão pelo próprio Jesus da sua própria divindade, eles não só não creram nele, como o quiseram matar. Imediatamente, diz logo no versículo seguinte, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais?
tenho-vos mostrado muitas obras precedentes do meu Pai. Mas eles não... Era-lhes insuportável ouvir isto. De que Jesus tinha por Pai a Deus. Porque o raciocínio é este. Se tu tens por Pai a Deus, tu és Deus também. E isso lhes era insuportável. E lhes soou sempre a blasfémia. E lhes soou sempre a blasfémia. Por isso o quiseram apedrejar várias vezes. Por isso é que o Senhor diz, outra vez me apedrejar, já era hábito, não é? Um mau hábito. Não é? Porque nunca reconheceram em Cristo a sua divindade. E o livro de João é isto tudo, irmãos. Em cada passagem, em cada diálogo, em cada discurso, há a apresentação da divindade de Cristo. A apresentação de Cristo como Deus também. Irmãos, a que horas é que se termina? Porque é o primeiro. 11h20? 11h10? 11h10. É bom, muito bem. Então, meus irmãos, vamos fazer uma sinopse desta contextualização. Uma sinopse desta contextualização. Seguidamente aos 3 evangelhos sinóticos, após a leitura dos 3 evangelhos sinóticos, João acrescenta o seu para tornar claro que Jesus era Deus encarnado em forma humana. Para tornar claro que Jesus era Deus encarnado em forma humana. O facto de Cristo ter encarnado em forma humana, irmãos, isto é fundamental. O facto de Cristo ter encarnado em forma humana não exclui a sua divindade. Na sua humanidade, Jesus nunca deixou de ser Deus. Havia limites à sua ação por causa da sua humanidade. Mas nunca deixou de ser Deus. Por exemplo, a sua omnisciência foi imediatamente reconhecida por Natanael. Imediatamente reconhecida por Natanael. O seu domínio dos elementos naturais. Caminhar sobre o mar, por exemplo. Aquilo que João nos revela no prólogo, e sobretudo nos versículos 1 a 3, como nós vamos ver detalhadamente, e penso, irmãos, que vai ser de grande bênção para nós. Aquilo que nós vamos ver detalhadamente e que João quer dizer logo no princípio, é que Jesus existia antes da encarnação. De que Jesus era Deus. E, meus irmãos, temos aqui então um pensamento-chave. O Evangelho segundo João foi escrito para que o leitor creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Antes de eu ser homem, eu já era. Certo, irmão? Antes de eu ser homem, eu já era. Por isso é que o Senhor pode dizer no fim da visão apocalíptica de João, eu sou o Alfa e o Ômega. Antes de eu ser homem, eu já era. Como é que o Senhor se apresenta a Moisés? Eu sou. Eu sou é o presente do indicativo do verbo ser. E o presente do indicativo é presente sempre. É presente sempre. Em qualquer temporalidade. É um presente eterno. A quem é que eu devo anunciar aos israelitas? A quem é que eu lhes devo dizer que tu és? Como te chamas para que eu possa anunciar o teu nome? Eu sou.
Senhor afirmando a sua existência eterna. No Verbo. No princípio era o... Vocês estão-se a começar a ligar agora um bocadinho, não é? A eternidade do Senhor está expressa no seu Verbo. Eu sou. E eu sou é o presente eterno. Diz João, no princípio era o Verbo. Para as coisas começarem a fazer sentido. Para que o leitor creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. Isto não é um apontamento meu, irmãos. É João capítulo 20, versículo 31. Vamos lá então, irmãos. João 20, 31. Alguns versículos-chave para que os irmãos fiquem como referência. João 20, 31. Este versículo 31 é dito por João no contexto da incredulidade de Tomé. Podemos ler 2 versículos antes, o versículo 29. 28, Tomé respondeu e disse-lhe. Os irmãos reparem a resposta de Tomé. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus. Deus meu. Deus. Jesus como Deus. É reconhecido por Tomé. Porque ele está diante do Cristo ressurreto. Do Cristo. Na sua aparência humana, mas já com o corpo glorificado, mas com as chagas presentes no seu corpo glorificado. E Tomé percebe a divindade do Senhor. Ele tem à sua vista a fisionomia humana de Cristo glorificado, como será a nossa no futuro. Com as marcas da crucificação. E quando o Senhor vê a humanidade glorificada no corpo de Cristo, a humanidade do corpo de Cristo glorificada, ali com as chagas, mas já glorificado, Tomé não consegue dizer outra coisa senão Deus meu. E é aí que Tomé reconhece também a divindade de Jesus. Ao ver o seu corpo glorificado, ao ver o seu corpo, para melhor compreensão, novamente eterno. Como vai ser o nosso. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E agora vou ler aquilo que há pouco disse. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que João no prólogo começa logo com isto. O Jesus eterno. Antes, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, irmãos, onde é que o Evangelho de João vai fazer notar a sua diferença? Aspectos muito interessantes nesta circunstância. A ênfase especial de João é sobre a divindade de Cristo. Portanto, o Evangelho segundo João é o Evangelho do Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo como o Verbo eterno feito carne. O Verbo eterno feito carne. E para terminar, irmãos, diria, a ênfase especial de João é sobre a divindade de Cristo e consiste, os irmãos provavelmente já terão notado, principalmente em discursos e em conversas. O Evangelho de João, ao contrário dos sinóticos, não são pequenas narrativas daquilo que Jesus fez. Há muitos milagres nos sinóticos. No Evangelho de João só há 8 milagres relatados. E temos, porventura, o milagre mais excepcional, que é a ressurreição de Lázaro. Não é? Mas só há 8 milagres relatados. E, portanto, o Evangelho de João consiste principalmente em discursos e em conversas. Longas. Conversa de Jesus com Nicodemos. Conversa de Jesus com a mulher samaritana. As conversas de Jesus em várias ocasiões com os fariseus, com os judeus. E, portanto, o Evangelho de João apresenta
não tanto aquilo que Jesus fez, mas sobretudo aquilo que Jesus disse. E é no Evangelho de João, irmãos, sobretudo porque é um evangelho de discursos e de conversas, que nós podemos conhecer mais intimamente o coração de Jesus. Porque é onde Jesus tem mais tempo para falar. É no Evangelho de João. João dá tempo a Jesus para falar. E Jesus conversa longamente com Nicodemos. E Jesus conversa longamente com a mulher samaritana. E Jesus conversa longamente com quem quer falar longamente com ele e não o quer apedrejar. Mas se os irmãos folhearem hoje à tarde ou à noite o Evangelho de João, sem ler, se folhearem, vão ver a quantidade de discursos e de conversas que Jesus tem. João dá tempo a Jesus para falar e revela muito do coração e da compaixão como Jesus, o Filho de Deus, seu objetivo salvífico, seu objetivo eterno para connosco. Muito interessante. Na próxima sessão, irmãos, nós já vamos começar com o prólogo e já vamos começar, penso eu, irmãos, a nos encantarmos, a nos enchermos com estes primeiros versículos do prólogo de João, em que, tal como a águia do versículo 7 do Apocalipse, voando, como aquele ser vivente, o quarto ser vivente, a águia que nos eleva às alturas. Irmãos, que nós possamos ficar cheios desta revelação que João nos dá do Cristo antes da sua encarnação, do Cristo eterno. Irmãos, e que nós possamos, nestes seminários, nestas 5 semanas que vamos, aprofundar a nossa confiança, aprofundar a nossa fé, aprofundar a nossa âncora, ao percebermos quem Jesus Cristo é, enquanto Filho de Deus. Deus ricamente nos abençoe.